Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 3, e nós vamos ler o versículo de número 23. Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e, portanto, perderam a glória de Deus, a possibilidade de um relacionamento com Deus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Em Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O tema da nossa palavra hoje à noite é a seguinte: sua decisão determina a sua eternidade. A sua decisão vai determinar aonde você vai passar a vida eterna. Na verdade, nós viemos esse mundo aqui só com um propósito: de nós tomarmos uma só decisão, a mais importante decisão da nossa vida. Mais do que com quem eu vou casar, a profissão que eu vou ter. Porque, queridos, nós temos um corpo que é mortal, vai morrer. Mas há algo em nós que é o Espírito, esse Espírito é eterno. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. E hoje nós vamos entender o que o apóstolo Paulo está chamando aqui de pecado. Quando a gente pensa em pecado, a gente pensa nas nossas falhas, né? Pensa em coisas erradas que a gente fez. Não é isso que Paulo está dizendo. No original, essa palavra, pecado, significa errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Que alvo é esse? Queridos, quando eu e vocês fomos feitos, porque ninguém nasceu aqui, isso não foi pela vontade de Deus, pela permissão de Deus. Nós não somos um projeto qualquer. Mesmo o mais reles dos homens não é um projeto qualquer. Cada um de nós somos um projeto de Deus. Mais do que o pai e a mãe desejou, Deus nos desejou ter feito, cada um de nós. E a Bíblia diz, tem um livro lá no céu, que ele escreveu a história da sua vida. Ele escreveu o script da sua vida. Lá ele escreveu, olha, José de Oliveira Dias Júnior vai ser médico, pastor. E ele vai ser um pastor de multidões. Dá um glória a Deus. Ele escreveu, está tudo escrito. Queridos, errar o alvo é quando a gente deixa de escrever na terra o que Deus escreveu no céu. Por isso que na oração do Pai Nosso ele diz que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que é feita no céu, seja feita na terra. A vontade de Deus que é feita no céu é a história linda que Ele escreveu para mim e para você. E escreveu para cada ser humano que nasce nesse mundo aqui. Isso é o pecado, é quando você desviou desse alvo, desse propósito que Deus escreveu para a sua vida. Isso é que é o pecado que Paulo está falando aqui. E não há, queridos, outra opção para a eternidade. Não há outra escolha para a eternidade se não for a gente escolher Deus. Em Deuteronômio 30, de 15 a 20, eu vou ler para vocês esse relato aqui fantástico. Diz assim: vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem. Deus está falando aqui com quem? Deus está falando aqui primeiro com o seu servo Moisés. Depois Deus está falando com o povo dele, escolhido por ele.
E em terceiro lugar, Deus está falando hoje comigo e está falando também com vocês. Dá um glória a Deus. Aleluia. Ele diz assim, vê que hoje, não é amanhã, não é depois da manhã. Tem gente que diz assim, olha, deixa eu viver a vida. Eu sou muito novo para isso. Deixa eu desfrutar a vida. Querido, você não sabe o que é desfrutar a vida. Desfrutar a vida é viver num relacionamento pessoal com esse Deus. Sabe, hoje eu estou com 51 anos de idade. Hoje eu olhei nos olhos dos meus 2 filhos mais novos. Depois que eles tiveram lá um entrever entre eles. E dentre muitas coisas. Algumas coisas que eu olhei hoje, e a boca profética de Deus falou para os meus filhos através da minha boca hoje. E eu disse assim para eles, olha, um dia, daqui a 40 ou 50 anos, eu não vou estar mais aqui. Eu não vou estar mais. Mas eu quero que vocês dois saibam que vocês são um projeto de Deus para a geração de vocês. E o único legado que eu posso deixar para vocês é se vocês amarem a Deus sobre todas as coisas. E se vocês entenderem que um estava brigando por esse tablet aqui, os dois brigando pelo tablet, eu digo, olha, da próxima vez que eu ver vocês brigando pelo tablet, a briga tem que ser diferente. Não é você querer o tablet para você. Você vai brigar para que seu irmão e a sua irmã fiquem com o tablet. Quantos estão entendendo? Vocês vão brigar assim, olha, Israel vai brigar com a Esté e vai dizer assim, ó, Esté, o tablet é seu. A Esté vai dizer, não, Israel, é seu. Porque, meus filhos, é dano que a gente recebe. Não é tomando, não é egoisticamente que a gente é feliz. A gente só é feliz de verdade quando a gente entende que uma das razões, um dos motivos, uma das equações para a felicidade é quando a gente entende que é dando, que é semeando, que é abrindo mão, que a gente é feliz. Dá um glória a Deus. E eu disse para eles, olha, eu quero o sonho da minha vida. Eu não quero ser bonito, que eu já sou lindo, né? E depois que eu estou com esse sorriso aqui, ó. A minha mulher aqui, né, cara? Mas eu estou muito feliz hoje que eu estou aqui com um casal querido aqui. Bota assim, a sua esposa. Sabe quem é esse aqui? O cara que fez esse milagre na minha boca, ó. Dá um glória a Deus pela vida do Diego, da sua esposa, da sua família. É Jesus mesmo, rapaz. Eu já dei o testemunho aqui de como é que foi. Deu ou não dei? Já falei aqui como é que Deus faz. Rapaz, olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que até um dente novo ele te dá. Isso aí é o evangelho de 2º dia, Júnior. Por isso é que eu digo aqui, o problema menor que a gente tem é com dinheiro. O nosso problema é que a gente precisa ter relacionamento com Deus. Então ele diz assim, se não termina amanhã hoje. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos, de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuir. O povo estava entrando na terra prometida. A terra prometida, irmãos, é um lugar de descanso. A terra prometida é um lugar em que a gente não vai sentir mais falta de nada. Dá um glória a Deus. Isso pode e deve acontecer na minha vida e na sua. É isso que está no coração de Deus para a sua vida, é uma terra de descanso. É uma terra de esperança, de certeza, de fé, de alegria, de contentamento. Semana que vem eu vou começar aqui uma série de mensagens sobre felicidade. Porque, sabe, hoje eu quero que todos vocês sejam felizes. Aleluia. A minha felicidade passa pela felicidade de vocês. Mas se o teu coração se desviar, e não quiseres ouvir, e fores seduzidos para adorarem outros deuses e os servires, declaro-te hoje que certamente perecerás.
Não prolongarás os dias na terra para entrar na qual estás passando o Jordão, a fim de que a possuíres. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, do que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, olha como Deus é lindo. Ele diz, olha, eu te ponho aqui, a opção. Gente, nós vivemos um Deus que é bom, Ele não força. Diga assim para o seu vizinho, nada forçado presta. A diferença entre um relacionamento sexual, que é uma delícia, dentro de um casamento, que é uma bênção, e um estupro, é porque um foi forçado e o outro foi consentido. Um é uma delícia, o outro é um crime hediondo que os caras entram lá no presídio e levam pau lá dos presidiários. Nem os bandidos aceitam lá esse tipo de atitude. Por quê? Porque nada forçado presta. Deus chega e diz, olha, eu ponho diante de você o bem e o mal. Mas você decide. Você decide. Mas Ele diz mais agora, olha, se for o desejo do meu coração, é que você escolha a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Eu quero dizer uma coisa para vocês, a bênção de Deus não é só para a minha vida, é para a minha vida e para a minha descendência. Dá um glória a Deus. Os meus filhos, os filhos dos meus filhos, os filhos da Rebeca, os netos da Rebeca, os bisnetos da Rebeca serão meus tataranetos se Jesus não voltar. Mas, irmãos, eu vivo assim, eu vivo como se Jesus fosse voltar hoje. Mas na hora de trabalhar por Jesus, eu vivo como se Jesus estivesse ainda há anos-luz de vir aqui. Dá um glória a Deus. Amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele. Pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teu pai, aos teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Gente, Deus tem promessas para a minha vida e para a sua vida. Nós somos a descendência espiritual de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas nós precisamos dar uma resposta para Ele, para que Ele possa cumprir isso na nossa vida. Há uma condição, a nós fazemos opção de amarmos a Ele sobre todas as coisas. Agora, se hoje fosse o único momento de você escolher aonde você vai viver a eternidade, que lugar você escolheria? Queridos, Deus nos criou com o poder de nós escolhermos o que a gente quiser. Mas Ele deixou, como diz o texto bem claro, o caminho da vida e o caminho da morte. A Bíblia diz que há caminho ao homem que parece direito, mas o fim é a morte. Eu já vivi isso na minha vida. Passei 7 anos longe de Jesus. Eu tive o privilégio, como muitos aqui tiveram, de conhecer Jesus ainda na adolescência. Mas eu me desviei. E eu já disse aqui, comi o pão que o diabo amassou. Bem amassado. Fui para o fundo do poço. E olha, com dinheiro no bolso, com 2 carros na garagem, morando na beira-mar, tendo tudo que um rapaz de 20 e poucos anos queria ter. Irmãos, dinheiro não traz felicidade. Bens não traz felicidade. Está entendendo? Quem traz felicidade, uma vida de relacionamento com Jesus, é Ele que ordena a nossa vida. Deus não determinou as nossas escolhas e decisões, mas Ele determinou a lei das consequências daquilo que nós escolhemos. Dá um glória a Deus. Irmãos, eu voltei para Jesus, eu escolhi Deus. Daquele dia em diante, Deus desencadeou todo um processo da minha vida para me abençoar, porque eu não escolhi a morte, eu escolhi a vida. E aí Deus tem me dado o melhor, Deus me deu a melhor esposa, a melhor mulher do mundo, que havia para mim, Ele escolheu. Um dia eu fui auxiliar um pastor,
Numa igreja com 40 pessoas, e tinha uma moça naquela igreja que tinha 22 anos de idade. Estava noiva, irmãos. Um belo dia, numa vigília de oração, eu olhei para essa moça, meu coração bateu forte, que tem batido até o dia de hoje. Ela estava noiva. Eu cheguei em casa, subi na minha rede, morava num flat, comecei a me balançar. Eu digo, Jesus, que confusão é essa? Na quarta-feira, quando eu cheguei, ela já tinha acabado o noivado. Um mês depois, a gente já estava namorando. 3 meses depois, nós casamos no civil e só não casei logo no religioso, porque o alvoroço foi grande na igreja. Irmãos. E essa moça que está aqui, jovem senhora, hoje nós estamos vivendo uma vida de muita bênção, por conta dela, da sua sabedoria, da sua paciência. Porque quando Deus vai escolher, Ele não escolhe segundo o homem, Ele escolhe segundo Ele, não escolhe segundo a aparência, Ele escolhe segundo o coração. Deus sempre sabe o melhor que Ele tem para mim e para você. Por muitos anos, irmãos, quando eu voltei para Jesus, a minha geração que eu liderei, os jovens que eu liderei, eram pastores, Ivanildo. E por muitos anos eu fiquei lamentando. Um belo dia eu disse assim, mas se eu não tivesse acontecido tudo isso na minha vida, não tinha a Rebeca, não tinha o Israel, não tinha a Angélica, não tinha a Esther. E eu quero dizer uma coisa para vocês, teve jeito para mim, tem jeito também para você. Se Deus consertou a minha vida, restaurou a minha história, se Deus reescreveu os capítulos, se Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu também de você. Mas antes do povo entrar na terra prometida, nesse lugar de descanso, a terra prometida, Moisés, é aquele lugar de descanso, minha filha. Aonde tudo perde o sentido, só Deus faz sentido para a gente. É aquele lugar que todos os inimigos, um a um, vão sendo derrotados pelo poder de Deus. Jesus vai confundir. Muitas das vitórias do povo, quando entrou na terra prometida, não precisou nem levantar a espada. Deus mesmo confundia, eles se matavam. Porque aquilo que parece para você é impossível, para Deus é possível. Agora você tem que entrar nessa terra prometida, na terra da promessa, na terra do descanso, na terra que manda leite e mel. Mas Ele está dizendo hoje para mim e para vocês o seguinte, eu faço uma proposta de vida para vocês. Porque em contrapartida há uma outra proposta, a da morte, é sempre assim. Ele diz, eu sou o Criador, siga o meu manual de instruções e você vai ter vida eterna nesta terra e na eternidade, louvado seja Deus. Queridos, nós sabemos que há 3 tipos de vida. A vida biológica, que é essa que está aqui, esse corpo aqui, ó. Coração bate. Hoje eu estava subindo, chegando em casa, subi uma ladeira, o coração chegou a 187 batimentos por minuto. O máximo para a minha idade é 168. Eu digo, eu vou ter um troço cair duro no chão aqui. Mas graças a Deus não aconteceu. A vida biológica é o corpo. Mas nós não nos resumimos só a isso. Há uma vida espiritual e há uma vida eterna. E Deus continua te dizendo hoje o seguinte, querido, se você não quiser me seguir, e se você quiser ter outra opção de escolha, eu estou te avisando. Essa sua escolha, você vai experimentar a morte aqui e a morte lá. Porque sabe o que significa a morte? A ausência de Deus. Sabe o que significa a vida? A presença de Deus. Sabe o que significa o céu? O lugar onde Deus está é céu. Então o céu não é algo para você viver só depois que você morre, é algo para você viver aqui na terra. O céu na terra, aleluia. Mas também nós sabemos que há 3 tipos de morte. A morte biológica, a morte espiritual e a morte eterna. Mas o que Deus disse ao seu povo, Ele diz a mim e a vocês, e tem que ecoar em toda a humanidade. Ele diz, escolhe, querido, eu te amo. Escolhe a vida.
E escolher a vida é escolher Jesus como dono, Senhor da sua vida. Querido, qualquer habitante do planeta Terra, só tem essas duas escolhas para fazer. Uma pessoa aqui na Terra, ou vai escolher a vida, ou vai escolher a morte espiritual e eterna. Todas as nossas escolhas que nós fazemos aqui, e as decisões que nós tomamos neste mundo, sempre vão nos levar, queridos, em direção à vida eterna ou em direção à morte eterna. Sabe qual é o problema? É que a humanidade, ela tem sido iludida por 3 tipos de situações e por 3 caminhos. Primeira grande ilusão se chama dinheiro. Irmãos, tem gente que vive só para ganhar dinheiro. Tem gente que o prazer não é nem gastar, o prazer é só ganhar. O dinheiro não é coisa ruim, pelo contrário. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é o desejo de ter, que vem antes do desejo de ser. Engraçado que quando Jesus, lá quando ele falou a respeito das bem-aventuranças, ele não falou que feliz era quem tinha. Ele diz: felizes são os mansos, felizes são os pobres, felizes são os misericordiosos, felizes são, porque a felicidade não está em ser, em ter, a felicidade está em ser em Deus, algo que Deus projetou para cada um de nós pudéssemos ser. Dá um glória a Deus. As pessoas querem fama, glamour, prestígio, não é? Querem ser famosas. Até alguns pastores e cantores gospel. Mas, irmãos, estão tudo passando. Alguns que fizeram sucesso há 2 anos atrás, cadê? Porque a Bíblia diz que só um permanece, é aquele que faz a vontade de Deus aqui na terra. Quer ser famoso. Engraçado, o cara quer ser famoso e depois que é famoso se esconde das pessoas. Irmãos, o Silvio Santos, para comer um cachorro quente que você come, tem que ir lá para a Flórida, para Nova York. Porque não pode comer aqui, não tem sossego. A Xuxa, para sair, tem que botar uma peruca para não ser reconhecida. Irmãos, o dinheiro só tem valor porque você não tem. A fama só tem valor até o dia que você é famoso. O dia que você for famoso, você vai querer se esconder do assédio das pessoas. Terceiro caminho de engano é o prazer, a satisfação dos desejos. As pessoas, em nome de satisfazer o desejo, sabe o que elas fazem? Elas traem as outras. As esposas traem os maridos as esposas. Em nome de satisfazer esses desejos do dinheiro, do poder, do prazer, aí, irmãos, como é que está o Brasil, politicamente falando? Milhões foram roubados que podiam estar socorrendo os necessitados dessa nação. E aí eu lhe pergunto, para que um cara quer ter 10 carros que só dirige um? Para que um filho de Jesus desse quer ter 10 pares de sapato? Aquela Imelda Marcos lá, esposa de um ditador, a mulher tinha não sei quantos 1000 pares de sapato, irmãos. Para que uma pessoa quer acumular tanto que não vai usar aqui, segundo não vai levar nada? Porque mortalha não tem bolso, caixão não tem gaveta. Nós temos que acumular bens para a eternidade, aleluia. O problema é que os homens desse mundo estão tomando suas decisões e fazendo as suas escolhas em função desses 3 elementos. Agora, qual deve ser a nossa opção? Escolher Deus. Ele deve ser a nossa escolha. Jesus diz: buscai primeiro quem? O reino de Deus e as outras coisas. Irmãos, lá no meu consultório eu mandei escrever, porque eu queria muito ter aquela clínica. Com 7 anos que eu trabalhei como médico, Jesus me deu condições de eu construir um menino pobre, uma clínica. E aí eu coloquei, está lá até hoje: alegra-te do Senhor, agrada-te dele, ele vai conceder o desejo do teu coração. Dá glória a Deus. Jesus vai conceder os mínimos desejos do teu coração. Quando você for pedir alguma coisa a ele, peça assim: eu quero uma bicicleta
E ela tem que ser Specialized vermelha 2017, último tipo, que Deus te ama. Deus quer o melhor para você. Você não precisa ficar correndo atrás disso. Corra atrás de Deus. Seja obediente a Ele. Ame esse Deus de todo o teu coração. Que todas as outras coisas Deus vai te dar nos mínimos detalhes. Porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. E a misericórdia dEle dura para sempre. Deus escolheu um dia mandar o seu filho para o mundo para solucionar o único problema que era insolucionável. Um dia eu vi num carro escrito assim: o impossível já foi feito. Não era assim, Angélica? O impossível já foi feito. É assim? O impossível Deus já fez, foi mandar Jesus para morrer no meio do seu lugar. Queridos, desde a queda, Deus prometeu resolver o problema do pecado e do pecador, e fez isso com o que Ele tinha de melhor. Deus não deu o que sobrava no céu, Deus deu o que havia de melhor. Gênesis 3,15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando o homem errou, quando o homem saiu do plano, Deus já providenciou um novo plano. Toda vida que você sai do plano, toda vida que você peca, toda vida que você desvia, você estava no plano A, Deus já faz o plano B. Você entrou no plano B e saiu do plano B, Deus faz o C, faz o D, faz o E, faz o F, faz o G. Por isso é que quem inaugurou o céu foi aquele cabra lá na cruz, que chama de bom ladrão. Que bom ladrão, lá tem ladrão bom. Ora, se nem Jesus é bom, ele disse bom só o Pai. Nem ele se considerava bom. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Foi aquele homem, querido, no momento final da vida dele, ele reconheceu isso e fez a decisão. E reconhecer isso na sua vida, receber Jesus como dono da sua vida, é o único caminho, é a única proposta para resolver o seu problema. Querido, sabe qual é o pecado que Deus não perdoa? Queridos, através de Jesus, Deus pode perdoar qualquer tipo de pecado, mas tem um que Ele não perdoa. É o pecado de rejeitar o seu filho. É o pecado de rejeitar a maior expressão da graça de Deus, que é Jesus, que era o problema da queda do homem. O homem estava separado de Deus. Deus coloca o homem no jardim do Éden e diz: olha, tu pode comer de tudo aqui, igual soltar você lá no Rio Mar. Ele disse assim: agora arrocha aí. Aí Deus te levava assim lá na Toyota e diz: agora pode pegar a Hilux aí, último ano. Agora só tem uma coisa que você não pode pegar, está ali, aquela árvore ali, aquela fruta. O homem foi lá e desobedeceu. E aí o homem se tornou um inimigo de Deus. Só tem um pecado que Ele não perdoa, se você rejeitar essa solução, que é o Filho dele, que foi crucificado numa cruz, no meu lugar e no seu lugar. Não há prova maior de amor que isso. Em Hebreus 10, 28 e 29, ele diz: havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre, sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, pela lei de Moisés, o Velho Testamento. Aí no 29 ele diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto, com que foste santificado, e ultrajar ao Espírito da graça. O que ele está dizendo? Olha, quando alguém rejeitava a lei de Moisés, tinha que morrer. Não tinha misericórdia. Quanto mais agora rejeitar a Jesus. Queridos, não há desculpa para alguém negar a Jesus e rejeitar a Jesus. Não há desculpas para aquele que não aceita esse preço que foi pago na cruz pela minha redenção e pela sua redenção. Não há. Só um pecado que Ele não vai poder perdoar é morrer sem aceitar, sem receber essa dádiva, esse presente. E aqui eu não estou falando ser membro dessa igreja não, irmãos, porque ser membro dessa igreja aqui, sinceramente, sentar nessa cadeira aqui, não dá condições de você ter a vida eterna. Só Jesus pode te dar a vida eterna.
Não é porque você está dentro de uma garagem, você vira um carro, não é porque você está dentro de uma igreja que você vira um homem de Deus. Quantos estão entendendo? Aqui eu não estou convidando hoje você para ser membro do hall dessa igreja. Aqui eu não estou dizendo que a dádiva de Deus, que Deus deixou, foi essa igreja, apesar dessa igreja ser uma bênção. Eu estou falando aqui da pessoa de Jesus Cristo. Porque ninguém amou como Ele amou. E Jesus morreu por nós publicamente. E Ele deseja que nós façamos também publicamente por Ele. Irmãos, aquele paninho que tem nos filmes não tinha paninho, não. Ele estava nu na cruz. O Isaías diz que ali na cruz ele estava feio, transtornado. Não havia nenhuma beleza na pessoa de Jesus, porque ninguém sofrendo fica bonito. Toda vida que eu vejo um parto normal, está lá a mulher... Doutor, eu quero um cesárea. Ela fica gritando lá. Vou morrer. Eu digo, vai não, eu já vi um bocado, está tudo viva. Aí quando eu vou dar no outro dia, está lá alta, eu digo, rapaz, mas essa é a mulher que está até mais bonitinha. Porque a dor, o sofrimento, deixa a gente feio. Por isso que a Bíblia diz que o sorriso aformoseia o rosto. Olha, gente, só tem uma pessoa feia, quem não sorri. Porque até os cabas feios, assim como eu, quando sorri, fica mais bonito. Por isso que a Bíblia diz que um coração alegre constitui um bom remédio, mas o triste seca os ossos. Mateus 10, 32, 30 diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do Pai, que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei de meu Pai que está nos céus. Só existe uma escolha para a eternidade sem Deus, é rejeitar Jesus. E só existe uma escolha para a eternidade com Deus, é confessá-lo diante dos homens. Em Romanos 10, 8 e 9 diz, mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui nós vemos 3 passos importantes. O primeiro é crer. Irmãos, crer tem uma convicção de fé. Porque nós estamos aqui falando a respeito de um Deus que nós temos que relacionar com Ele na base da fé. Uma das maiores escritoras do Brasil, chamada Raquel de Queiroz, no final da vida, eu vi uma entrevista, ela dizendo, olha, eu sinto muito, mas eu não tenho fé. Morreu sem Jesus. Diga para o seu vizinho, a fé é um dom de Deus. Convicção de que Jesus é o Filho de Deus. De que há um Deus criador dos céus e da terra e de tudo que há. De que há um Deus no controle de todas as coisas. Irmãos, quando eu vejo o curso dos rios, quando eu vejo as marés, quando eu olho para o céu estrelado, irmãos, quando eu vejo que todo dia o sol nasce, todo dia ele se põe. Ele nasce no leste e se põe no oeste. Queridos, quando eu vejo o organismo humano, a função, irmãos, essa vida é tão extraordinária quanto a outra. Isso aqui é um mistério, essa vida. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, o firmamento declara a um dia, ele faz declaração de que Deus existe. Olha para o céu. Sabe por que você pode acordar todo dia e olhar para um céu lindo? Sabe por que você pode dormir triste e acordar feliz? Porque há um Deus no comando do mundo, há um Deus controlando. Todas as coisas estão debaixo do controle desse Deus. Quer o homem quer não queira, tudo está debaixo do controle dele. Mas você tem que confessar. Eu já aprendi que cada pessoa tem uma linguagem do amor. Cada pessoa tem uma linguagem que a gente tem, que ela sente que a gente ama. Uns é elogiando, outros é tendo atitudes, né? Com Deus é você abrindo a boca e falando com Ele. Confessando. Terceiro passo é você seguir a Jesus.
Seguir a Jesus não é fácil. Você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que dar a sua vida. Vai ter uma hora na sua vida que você vai querer fazer algo, mas você não vai fazer. Você vai dizer não para você. Olha, desde pequeno a gente vê, olha, qual é a primeira palavra que uma pessoa aprende a dizer? Não. Mas não para os outros. Né? Uma criança não diz não para si. A criança diz não para o pai, diz não para o vizinho, diz não para o médico, diz não para o irmão, mas para ele só quer receber um sim. Seres humanos só querem receber sim, não gostam de receber não. Mas a Bíblia, Jesus diz, você quer ser meu discípulo? O negócio é arrochado. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz, que não é ortopédica nem anatômica, é lugar de desconforto. E siga-me. Esse evangelho que está aí, falsificado, né, hidratado, diluído, vem para Jesus. Você vai ganhar uma casa. Rapaz, não vem para Jesus não. Ó. Faz o seguinte, para ganhar uma casa, você vai lá e joga na cena, ganha um bocado de casa. Venha para Jesus e ganhe a vida eterna. Venha para Jesus e ganhe uma razão de viver. Venha para Jesus e saiba que todos os dias você vai acordar alegre, feliz, satisfeito. Tendo ou não tendo. Mas para isso há necessidade do arrependimento. João Batista disse arrependei-vos. Jesus disse arrependei-vos. Os apóstolos disseram arrependei-vos. Arrepender, queridos, é reconhecer que a gente precisa mudar. Vocês sabem, eu já disse aqui, às vezes eu disse para o pastor Daniel, ele disse que não. Olha, eu nunca consegui mudar ninguém. A única pessoa que eu estou atrás de mudar sou eu mesmo. Arrependimento é a gente ter a consciência de que a gente precisa mudar, que a gente está errado. Ou coisa difícil uma pessoa reconhecer que está errado. Irmãos, sempre as pessoas acham que estão certas. Hoje eu disse para minha esposa, uma pessoa que está insatisfeita, por mais errada que ela esteja, as razões erradas, mas ela tem certeza que ela está certa. Não estão entendendo o que eu estou dizendo? O marido que sai de casa todo errado e troncho. Ele ainda sai cheio de queixo da mulher que ele deixou, não cuidou, não zelou, não depositou, não amou, não cuidou. O filho que sai de casa sai cheio de queixos, o pobre do pai, que muitas vezes ele age daquele jeito porque ele nunca teve um pai para ser uma referência para ele. Coisa difícil é a gente reconhecer que a gente está errado. Mas se você quer relacionar com Deus, só há o caminho, é o caminho do arrependimento. Você precisa mudar totalmente as suas atitudes, tomar uma decisão de mudar na vida, e fazer isso publicamente, renunciar à velha maneira de viver. Porque, como eu já disse no início, Deus deu a mim e a vocês o poder da escolha. Josué 24:15 diz assim, porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem irei servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em qual terra habitais. Mas olha como Josué disse, mas eu, diante do povo, 5 milhões de pessoas, ele disse, olha, vocês decidem. Tem aquele programa, você decide? Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, eu não sei vocês, nós vamos servir ao Senhor. Dá um glória a Deus. Hoje eu olhei nos olhos dos meus filhos mais jovens. Eu disse assim, olha Rebeca, eu não vou mais bater em você. Porque você já tem inteligência e discernimento para entender o que eu estou dizendo. E eu disse para ela, Rebeca, você nasceu e o seu irmão no melhor momento da nossa vida, lá em casa. Esther, que eu confundo, é filho demais. Hoje, um colega meu, Jun, falou para mim que o caba gasta 5 milhões com filho, 4 milhões com filho, eu tenho 5. 20 milhões, eita Jeová. Ah, irmãos, mas vale a pena ser pai e ter filho. Não tenho que reclamar dos meus filhos. É uma benção, meus filhos. Mas eu olhei nos olhos dele e eu digo, olha, vocês têm uma responsabilidade grande. Entendeu? E eu disse para eles, aí sabe por que ela me disse, pai, quando é que você vai fazer aquilo que você fez domingo, culto doméstico, me cobrando? Eu digo, minha filha, vou voltar a fazer, em nome de Jesus. 7 anos de idade, cobrando culto doméstico. Semana,
uma mãe de uma criança que estuda com ela, Tiaguinho, passou um WhatsApp, meu querido Diego, dizendo para a Angélica que a Esté deu uma palavra de Deus para a filhinha dela. Agradecendo a Deus por isso. Então, irmãos, eu e a minha casa, nós vamos servir a Jesus enquanto a gente viver. E no dia, se Jesus não voltar, irmãos, que eu tiver para ser enterrado, cremado, jogado numa vala, qualquer coisa que vão fazer com o meu corpo, a única herança que eu vou deixar é o exemplo para os meus filhos e para os meus discípulos de um homem que, com todas as falhas, tem perseguido amar a Deus e amar as pessoas que são tão importantes para Jesus. Desde Gênesis, Deus coloca diante do homem essa escolha. Ele colocou 2 árvores, ele deu a opção para que os homens entrassem na arca no dia do dilúvio, e ele deu a opção também dos homens adorarem o Deus de Israel ou não. Deus tem paciência com você, meu filho, mas Ele tem te dado muitas oportunidades de arrependimento. E eu quero declarar hoje aqui que Jesus é a única opção de vida eterna, mas nós precisamos confessá-lo diante dos homens. João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Deus está esperando de cada homem e de cada mulher que possam decidir o seu rumo eterno. Deus espera, querido, que os homens recebam o maior de todos os presentes que Ele já deu à humanidade, que foi o seu próprio Filho unigênito. E a única opção que nós temos é que nós temos que crer. Em Mateus 16,16 diz: aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Receba hoje à noite a vida eterna. Receba o Filho de Deus. E rejeitar o Filho de Deus, infelizmente, para aqueles que rejeitarem, vão ter a morte eterna. O problema, queridos, é que nós estamos sempre no vale da dúvida, da decisão. Em 1 Reis 18, 21, eu já estou terminando, não precisa ninguém se coçar nas cadeiras. Irmãos, eu gosto de pregar. E você sabe, hoje eu vim foi com vontade. E eu quero confessar aos irmãos, eu já passei por cada momento aqui. Já teve dia, irmãos, que eu queria ter ficado era em casa. Porque só Deus sabe as lutas que eu tenho passado. Mas eu quero dizer para vocês que o campeão voltou, irmãos. Entendeu? É. Mais que vencedor. Hoje eu já dei um grito ali no ouvido do diabo. 1 Reis 18, 21 diz: e Elias se chegou a todo o povo e disse, naquele episódio que desceu o fogo no céu. Estava diante de profetas de Baal, 1.200, os profetas do capeta. E disse para o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam, mas se Baal é Deus, sigam. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Às vezes as pessoas são indiferentes ao chamado de Deus. Vocês estão entendendo? Sabe por quê, irmãos? Porque estão ensinando as pessoas a buscar um relacionamento com Deus como produto daquilo que Deus dá. As pessoas às vezes querem ver o sobrenatural de Deus. Elias enfrentou o problema que muitos pregadores enfrentam hoje, a dúvida dos seus ouvintes. Aquelas pessoas só decidiram por Deus quando Ele lhes fez demonstração do seu poder e da sua onipotência. Só obedeceu quando caiu o fogo do céu. Não espera cair fogo do céu, não. Obedeça pela fé. Dá um glória a Deus. Agora, como resolver esse problema, queridos? Em primeiro lugar, com a sua mente. Você precisa crer nos fatos do Evangelho, que Jesus viveu, que Jesus morreu e que Ele ressuscitou. Segundo, com as suas emoções. Você precisa reagir em amor e gratidão pelo fato de Cristo ter tomado o seu lugar. Mas também com a sua vontade. Você precisa fazer a opção de receber o dom da vida eterna oferecido por Deus nessa noite. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
E como eu falei, a vida eterna começa agora. E a pergunta que eu faço hoje para você, o que Deus precisa fazer mais por você, para que você tenha a vida eterna? E eu digo, a parte que cabia a Deus, Deus já fez. Agora só falta a sua. E para finalizar, qual é a sua escolha? Vida eterna ou morte eterna? E hoje eu estou aqui falando a mesma coisa que Deus. Você tem a escolha. Vida ou morte? O que vai te alcançar? Mas se fosse por mim, pudesse escolher por você, eu escolheria a vida eterna. Eu escolheria Deus. Eu escolheria Jesus. Entre as idas e vindas, desde o dia 19 de abril de 1981, muitos de vocês nem vivam era. Eu fiz essa opção na minha vida. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não me arrependo. Depois, no dia 13 de agosto de 2007, eu fui consagrado pastor. E eu não me arrependo. Depois, em outubro de 2008, Jesus disse, vai lá e planta uma igreja. Irmãos, eu não quero ser um pregador e nem sou. Eu quero é viver o evangelho, mais do que pregar. Mas eu pregava tão ruinzinho, irmãos. Jesus tem honrado isso até hoje. Dá um glória a Deus. É verdade. Andar com Jesus é vida de cruz. Cruz não é anatômico nem ortopédico. Quem quer moleza vai servir o capeta. Agora quem quer ser mais que vencedor, quem quer ter uma vida harmônica, quem quer encontrar o verdadeiro sentido da vida, irmãos, vem para Jesus. Corre para Ele. Não é para ser membro aqui da igreja não, porque é pouco demais isso. Tem diz assim, a igreja tem defeitos. Eu digo, rapaz, a igreja tem que ter defeitos. Nós vamos abrir um letreiro, pastor Paulo. Agora é verdade, essa semana. Vou mandar escrever, proibido entrar pessoas perfeitas. Porque se for proibido entrar os imperfeitos, meu querido, esse homem de Deus que eu tenho aprendido a amar, Evaldo, querido, primeiro a sair aqui correndo era eu, porque pensa um cabo errado, cheio de imperfeições. Mas o chamado que eu faço é para você ter o maior bem que alguém pode ter, que é Jesus. É uma vida de relacionamento com Ele. É você acordar de manhã e dizer, bom dia, Jesus. E Ele diz, bom dia, meu filho. E você dizer, Jesus, qual é a sua agenda para o dia de hoje? Quais são suas prioridades? O que o Senhor está fazendo hoje? Que eu quero sair fazendo o mesmo. E Ele vai dizer assim, cuida dos excluídos. Cuida daqueles que ninguém quer. Cuida daqueles que estão sofrendo hoje. Cuida daqueles que não têm o que comer, que não tem ninguém para visitar. Cuida dos desesperados, meu filho, porque é para isso que eu vim. Meu filho, eu não vim para pastor ficar rico e milionário. Eu não vim para que os homens levantassem templos suntuosos. Se eu tivesse dinheiro aqui, não era para botar granito aqui não, irmãos. Agora a gente tem uma pintadinha. Vocês viram como ficou mais legal? Estava meio sujo. Mas sabe por que eu estou ajeitando a igreja, irmãos? É para que as pessoas que vêm lá de fora se sintam agradáveis nesse lugar. Mas eu quero dizer que o perfume melhor que pode ter aqui, a presença de Jesus na minha vida e na sua vida. Que não estão nos palácios suntuosos, nem nas catedrais de bronze que tem por aí. Mas estão aonde as pessoas que vivem a eternidade costumam andar. Dá um glória a Deus. Hoje de manhã, estava eu e esse casal de pastores aqui. E a gente estava orando ali e chorando. E eu estava pedindo perdão a Jesus. E disse para ele, Jesus, quais são os teus sonhos para essa igreja?
Pois me acorda na madrugada, Jesus, e me revela. E me dá, Jesus, sede de relacionamento contigo, para que eu possa ter autoridade, ousadia, unção, intrepidez, para realizar tudo o que Deus tem para nós. Aleluia. Se hoje à noite você entrou aqui, e se hoje à noite você quer decidir, não para ser membro dessa igreja, não para ser evangélico, tem nem essa palavra na Bíblia, sabia? Mas se você quer ser um discípulo de Jesus, um seguidor do Rei, alguém que toma a sua cruz e segue a Jesus, alguém que quer andar do lado da pessoa mais maravilhosa de todo o universo, e sentir o gozo e o prazer que a cocaína não dá, o dinheiro não dá, o carro não dá, a casa não dá, uma centena de mulheres não dá, nada para nenhum prazer dessa vida, irmãos. E olha que eu já tive quase todos. Se compara o que eu senti nessa manhã aqui. E eu voltei na minha bicicletazinha, parece que eu estava nas nuvens. Acho que eu estava andando, não era numa bicicleta. Eu estava num tapete voador. Cheguei na minha casa, olhei para os meus filhos, e o que Deus fez comigo hoje foi dar uma palavra para eles que veio do céu. Isso pode acontecer na sua vida também. A vida eterna não é algo para daqui a alguns anos, é algo para hoje. E se você quer fazer essa decisão, você pode fazer publicamente agora. Enquanto nós adoramos a Jesus, nós vamos ficar de pé. Eu não quero envergonhar você, nem constranger ninguém. Eu só quero dar a você a mesma oportunidade que um dia eu tive. Você pode decidir por Jesus nessa noite. Enquanto nós adoramos o Rei,